Receber dividendos todos os meses, sem dúvidas, faz a alegria de todo investidor. E receber dividendos em dólar, muito mais ainda. É bem verdade que na Bolsa de Valores do Brasil e na Bolsa de Valores americana não são todas as empresas que pagam dividendos, muito menos aquelas empresas gigantescas de tecnologia como Google, Tesla, Amazon e Meta, que é a atual Facebook. Essas empresas costumam investir muito em crescimento e não pagam sequer um centavo de dólar em dividendos. Mas nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, tem alguns ativos que são os REITs que pagam dividendos. Inclusive, muitos deles pagam dividendos mensais em dólar. E nesse vídeo nós vamos trazer para vocês 3 REITs que pagam dividendos mensais em dólar e que podem ser excelentes opções para você acrescentar na sua carteira. E antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo e mostrar os 3 REITs que pagam dividendos mensais em dólar, é preciso a gente entender o que é o REIT e qual é a diferença deles entre as stocks e comparar com alguns ativos aqui no Brasil. Para o investidor que já está acostumado com o mercado brasileiro, o REIT ele se assemelha muito ao fundo imobiliário. Inclusive, a sigla REIT significa Real Estate Investment Trust, que seria basicamente um tipo de investimento do mercado imobiliário, assim como o fundo imobiliário, os FIIs que a gente tem no Brasil. Mas existem algumas diferenças significativas. A primeira delas é que o fundo imobiliário aqui no Brasil, ele é um fundo de investimento de fato, que tem um gestor e administrador. O REIT nos Estados Unidos, ele se assemelha a mais uma empresa, porque ela tem uma diretoria, tem um conselho de administração e uma estrutura contábil que é muito parecida com as stocks. Na verdade, se tivesse que comparar, faria mais sentido comparar o REIT a uma ação incorporadora daqui do Brasil, que atua no setor imobiliário. Então é importante a gente entender que tem essas diferenças, mas a gente acaba comparando com o fundo imobiliário porque o REIT também ele tem uma obrigação de pagar 90% de dividendos semestralmente, assim como o fundo imobiliário tem a obrigação de pagar semestralmente 95%. E por que lá paga um pouco menos? Justamente pela estrutura semelhante à empresa que tem tributos e impostos. Então, como você tem mais custos, mais despesa, eles pagam um pouco menos, 90% em dividendos para os acionistas. E os REITs possuem diversos segmentos, setores e categorias. Por categorias maiores, mais amplas, tem os Equity REITs, que seriam basicamente os fundos imobiliários de tijolo aqui no Brasil, e tem também os Mortgage REITs, que basicamente seriam os fundos de papéis que investem em títulos de dívida imobiliário lá nos Estados Unidos. Em relação aos dividendos, os REITs não têm obrigação de pagar dividendos mensais em dólar, pode ser semestralmente ou trimestralmente. Assim como os fundos imobiliários também não têm obrigação de pagar mensalmente dividendos. A obrigação é semestral. O 95% do lucro é a obrigação que ele tem de distribuir semestralmente. Mas por uma questão de funcionar o mercado, esses ativos, e também pela atratividade dos investidores que buscam investir nesses produtos para ter uma renda mensal, complementar o salário, outro tipo de remuneração, os fundos imobiliários fazem isso, assim como também nos Estados Unidos tem diversos REITs que pagam dividendos mensais em dólar e nós vamos ver 3 deles agora. E o primeiro REIT é o REIT Income Corporation, um dos mais conhecidos do mercado. Ele é listado na Bolsa Americana, New York Stock Exchange e também faz parte do índice S&P 500. Ele possui um market cap, que seria o valor de mercado de 41 bilhões de dólares e tem diversos empreendimentos e faz a administração desses imóveis e são mais de 11 mil unidades, principalmente lojas de rua como Walmart e Starbucks, espalhados nos Estados Unidos e em diversos outros países. E o dividend yield desse fundo está em aproximadamente 4,2%, muito próximo da taxa de juros, que para os Estados Unidos é uma excelente oportunidade para investir e ganhar dividendos em dólar. O segundo REIT é o STAG Industrial, um fundo que se assemelharia a um fundo imobiliário de logística, que investe em diversas propriedades, centros de distribuição e galpões logísticos. E os seus inquilinos não são nada menos de que empresas como a Amazon e FedEx, as maiores dos Estados Unidos. Esse REIT ele é muito bom, ele é muito eficiente em investir nesses galpões logísticos, implementar uma infraestrutura, uma tecnologia para atender a demanda de diversas empresas do setor logístico. Ele também está listado na New York Stock Exchange
e tem um valor de mercado de 5,5 bilhões de dólares e tem um dividend yield atual de 4,8%, também um dos maiores do mercado. E o terceiro e último REIT é o SL Green, um REIT também que investe em imóveis de tijolo diretamente, só que diferentemente do STAG, ele investe em imóveis em Nova York, principalmente na ilha de Manhattan. O portfólio tem centenas de empreendimentos, majoritariamente de edifícios corporativos e shopping center. Ele também está listado na New York Stock Exchange com um market cap, um valor de mercado de aproximadamente 2,9 bilhões de dólares e tem um dividend yield aproximadamente de 8,2%. E se você gostou desses três ativos e quer saber mais oportunidades para ganhar dividendos mensais em dólar e também para ganhar dividendos mensais aqui no Brasil, investindo em ações e em fundos imobiliários, aproveite o super desconto da Páscoa 2023 da Capitalizo. E esse é o cupom Páscoa 2023, que você vai ter um super desconto de 30% no pagamento do Pix ou no boleto, ou 20% parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. E esse momento é perfeito porque, como Warren Buffett sempre nos ensinou, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. E o que ele quer dizer com isso? Com a diversificação. A diversificação é a maior proteção que você pode dar para o seu patrimônio, e quando a gente diversifica em outra geografia, em outro país como os Estados Unidos, uma economia consolidada de moeda forte, com certeza você vai dar mais segurança para o seu portfólio e vai também garantir maiores retornos no longo prazo. Até a próxima!